6 de junho, o maior congresso de diabetes do mundo, e é nesse palco que a Lilly coloca na mesa os dados do TRUN-1, o estudo da fase 3 que joga a retatrutida para o centro do debate sobre a obesidade. E no mesmo dia, um outro estudo publicado sobre diabetes no estudo do The Lancet, que está entre as revistas mais sérias da medicina do planeta. Ali, nada é aceito sem revisão de pares, pesquisadores sem qualquer vínculo com a empresa vasculham cada linha procurando falhas antes de liberar a publicação. Não é o fabricante elogiando o próprio remédio, é um trabalho que passou por uma peneira atrás de outra, e é por isso que o peso dessas publicações nesses periódicos acabam tendo relevância. Os números da perda de peso dessa molécula eu já trouxe aqui várias vezes. A essa altura você está enjoado já de saber sobre o emagrecimento, quanto de gordura caiu, como que ela se compara muitas vezes à cirurgia bariátrica, quantos quilos sumiram na balança, tudo isso é relevante, mas o roteiro que todo o canal vai seguir, hoje o meu caminho vai ser diferente dentro desse mesmo estudo. Duas coisas foram medidas em paralelos que não tem nada a ver com o ponteiro na balança, e são justamente eles que dão respaldo na prática ao que eu venho repetindo há meses sobre esse ativo. Antes de mergulhar, aproveito para você pedir para me seguir nas redes sociais, clique, compartilhe, curta esse vídeo, comente, eu leio todos os comentários. Começamos pela engenharia do estudo, porque o desenho dele já entrega muita coisa. O TRUN-1 não foi aqueles esquemas básicos do tipo aplica o remédio e conta os quilos. Ele foi estruturado em 3 camadas dentro de um único protocolo. O corpo principal reuniu mais de 2.300 pessoas com obesidade, mas embutiram 2 subgrupos. Um formado por quem já tinha dor no joelho, na maioria dos casos osteoartrite, e o outro por quem convivia com apneia do sono de grau moderado a grave. Pare um segundo e pense no recado por trás dessa condição. A mesma molécula num único estudo, enfrentando 3 quadros que a medicina tradicional empurra para o consultório de forma separada. O peso cai no colo do endocrinologista, do nutricionista, o joelho muitas vezes é o assunto do ortopedista, do fisioterapeuta, e a apneia acaba muitas vezes recaindo no colo do otorrino. O ponto central mora aqui. Os 3 marcadores melhoraram ao mesmo tempo. Guarda essa informação porque eu volto nesse fio mais adiante. 3 problemas resolvidos de uma só vez que escancara o que não estamos diante de um simples comprimido para emagrecer. Vamos pela questão do joelho primeiro. Entre quem tinha artrite, a dor recuou 73%. 1 em cada 8 pessoas encerrou o experimento sem dor alguma. 0. O joelho dessas pessoas, na vida real, voltaram a funcionar, e é exatamente esse ponto que quase todo mundo escorrega. Existe a leitura preguiçosa que circula por aí, que a pessoa que emagrece alivia o peso sobre o joelho, então dói menos. Isso entra, obviamente, em conta, parte do processo explica por essa lógica, mas se fôssemos pensar apenas na carga sistêmica, qualquer dieta, perda de peso, teria o mesmo resultado, e infelizmente na prática a gente observa que não é esse ponto. A osteoartrite não é peça gasta por excesso de uso. Na maior parte das vezes é um incêndio inflamatório. A articulação fica afundada numa camada de inflamação que começa desde a cartilagem, de dentro para fora, e grande parte desse fogo vem de onde? Da gordura visceral, daquela inflamação espalhada pelo corpo, que eu não canso de citar aqui. O tecido gorduroso mais profundo acaba despejando citocinas inflamatórias na circulação o dia todo, e o joelho fica no ponto final dessa cadeia, encharcado no mesmo caldo que corrói tudo. Quando a retatrutida entra em cena, ela não se limita a emagrecer, ela também baixa essa inflamação que circula pelo organismo, como um bombeiro apagando o fogo que consumia a articulação. Por isso, houve quem saísse do estudo sem dor nenhuma. Repara, não estamos disfarçando os sintomas, estamos atacando a origem. Segundo ponto medido, apneia do sono. Um problema que muita gente trata como bobagem. Quem tinha apneia de moderado a grave viu as paradas respiratórias por hora despencarem até 60%. A média dessas pessoas era de deixar de respirar quase 59 vezes a cada hora. E esse número desabou para cerca de 22. E se na sua cabeça a apneia é a frescura de quem ronca, repense. Quem tem apneia trava a respiração dezenas de vezes por noite, o oxigênio cai em ondas, e é esse tombo repetido que empurra o risco de infarto, AVC, arritmia e até aquela pressão alta que não cede, por mais que a pessoa tome medicamento. A pessoa dorme 7, 8 horas e acorda arrasada, como se tivesse passado a madrugada numa briga. De novo aparece a explicação rasa. Emagreceu, afinou o pescoço, melhorou o peso, a passagem do ar, a gordura em volta das vias respiratórias de fato estreita o caminho, e quando ela some a via abre, só que tem outra camada que poucos amarram. A apneia tem um lado inflamatório e depende de um controle da respiração comandada pelo cérebro, algo que consome muita ATP. Quando o ambiente metabólico inteiro melhora, não é só o cano que desentope. Os sintomas retornam à autorregulação e o ato de respirar em si também sai ganhando. Amarre tudo isso junto. O joelho melhorou pela queda da inflamação, a apneia pela perda de gordura, pela menor inflamação e pela mitocôndria mais eficiente. 3 falhas, 3 sistemas totalmente distintos, derrubados de uma só vez. E
ainda tem um dado para arrematar esse raciocínio, ligado à reclassificação. No estudo de obesidade, 65% das pessoas nas doses mais altas, de 12 miligramas, deixaram de bater o critério que as enquadrava como obesas. Não foi só o peso perdido, foi o diagnóstico abandonado. No estudo de diabetes, 46% retornaram aos níveis de açúcar de quem nunca teve diabetes, e não é história de quem só emagreceu, é de quem largou para trás uma doença definida por números no exame. A conversa subiu de nível e é aqui que eu preciso trazer de volta ao chão, porque é nesse ponto que separa quem colhe resultados de quem só queima tempo e dinheiro. Tudo que eu falei é média de milhares de pessoas e você não é uma média. O seu ponto de travamento pode ser o joelho, pode ser a apneia, te matando devagar todas as noites, pode ser o fígado, pode ser deficiências de insulina, pode ser açúcar. Cada um tem uma particularidade e, na maioria das vezes, a pessoa não chegou nesse estado por cabeça fraca ou falta de força de vontade. São falhas, muitas vezes fisiológicas, que rodam em silêncio por anos e você nem desconfiava delas. Porque muitas vezes não colhe exames, não vai no médico, não enxerga o real problema dessas questões, e é por isso que olhar marcadores, cruzar um exame com outro e achar o gargalo verdadeiro vale muito mais do que copiar protocolos prontos da internet. O jogo é enxergar o sistema inteiro e não uma peça avulsa. Sobre a gordura visceral, aquele estoque de inflamação preso na barriga, ele não é só um pneuzinho inocente, é uma gordura mais profunda que age como um órgão endócrino, jogando na corrente sanguínea sem parar interleucinas inflamatórias que prejudicam muito a condição. Por exemplo, no joelho, essa interleucina 1 aciona metaloproteinases, que são as enzimas que dissolvem a cartilagem e empurram o condrócito, célula que deveria zelar pela cartilagem, para um modo de autodestruição. Por isso, a osteoartrite também é inflamação rasgando a articulação por dentro. Quando a retatotida chega, ela reduz essa carga inflamatória e desliga na fonte o sinal que mandava a articulação se autodestruir. É o joelho zerado de novo e daí o motivo de não dar para colocar semaglutida ou tirzepatida no mesmo balaio da retatotida. Nessa molécula existe um terceiro braço, o agonista glucagon, e ele é que vira a chave. Porque esse braço liga via AMPK, que é um termostato da energia das células, o mesmo que dispara quando você encara um treino pesado. A AMPK aciona alguns outros ativos das mitocôndrias, que são as organelas das nossas células que dão energia, e você não apenas está queimando gordura por déficit calórico, mas você está reescrevendo todo esse processo. É resolvida na raiz. Por isso o efeito reverbera em vários pontos ao mesmo tempo. Joelho, respiração e disposição. Esse mesmo terceiro braço, porém, cobra uma titulação bem mais cirúrgica. Nada de subir dose copiando o protocolo da amiga, da fulana ou da ciclana. Aqui você está mexendo num eixo metabólico com janela estreita. Quando alguém acelera a dose cedo demais, os próprios receptores acoplados à proteína se escondem da superfície da célula. E essa dessensibilização do receptor acaba fazendo com que o corpo apresse a dose achando que vai colher mais, costuma render mais efeitos colaterais do que resultados. Isso deixou isso muito claro. Quando forçaram a dose, o custo-benefício piorou, enquanto doses menores entregaram resultados excepcionais. A maioria dos médicos, salvo algumas exceções, encara esse quadro e vê 3 pacientes, 3 receitas, consulta para o resto da vida. Quando se lê o exame com calma, o que parece, muitas vezes, é um problema só com peças conectadas, escassez de energia, inflamação crônica e resistência à insulina. A sua resposta a essas moléculas depende da sua carga inflamatória de base, da sensibilidade do fígado, da sensibilidade à insulina, da reserva de energia na mitocôndria, e não é simplesmente um protocolo para você copiar e colar. É exatamente isso que o trabalho da Lily do laboratório veio reforçar. Não estamos falando de um remédio para te deixar bonito na praia, e sim de algo que mexe na raiz metabólica. Agora eu quero te ouvir. Pensando nas 3 frentes que aparecem nos estudos, joelho, sono e gordura visceral, qual deles mais pesa na sua rotina hoje? Escreva aqui embaixo, porque a sua resposta me ajuda a escolher o tema do próximo vídeo e ainda mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas nesse processo. Se você convive com apneia, comente também, porque é um quadro silencioso que muita gente nem sabe que carrega. Inclusive já fiz um vídeo sobre essa questão do sono. Se esse vídeo te entregou o resultado, aproveita para pedir para me seguir nas redes sociais, salve o vídeo porque é assunto para rever com calma, compartilhe com aquela pessoa que vive tentando emagrecer e nunca parou para olhar a informação por trás de tudo isso. Nos vemos no próximo vídeo.